Quando a ofensiva ucraniana no território russo de Kursk teve início no último dia, 6 de agosto, analistas militares ficaram surpresos com a velocidade impressionante da ofensiva, chegando a dominar mais de 1.200 quilômetros de território russo. No entanto, uma das primeiras questões levantadas na época foi como Moscou reagiria diante de tamanha ousadia das tropas de Kiev contra a mãe Rússia. Pois bem, neste episódio, vamos analisar os últimos desdobramentos da batalha por Kursk entre os dias 27 e 30 de agosto, bem como as prováveis consequências para o esforço russo de geração de força militar sem a necessidade de mobilizar a população para um estado de guerra. Também vamos destacar a intensificação dos bombardeios russos em várias cidades da Ucrânia desde o último dia 26 de agosto, os contra-ataques ucranianos em Belgorod, a confirmação oficial do primeiro F-16 abatido em combate, possíveis crimes ambientais na guerra e um pouco mais. Em 28 de agosto, militares russos afirmaram que o ritmo dos ataques ucranianos no território de Kursk havia diminuído e que as estratégias das tropas de Kiev estavam mudando de direção, com as forças ucranianas cavando trincheiras rapidamente e fortificando posições para manter áreas recentemente conquistadas. Vale lembrar que, segundo analistas militares, os russos precisariam de pelo menos 50 mil soldados para contestar o território conquistado pelas tropas de Kiev em Kursk. E de acordo com o próprio governo de Kiev, até 28 de agosto, os russos já haviam mobilizado pelo menos 30 mil soldados de áreas do fronte leste, com objetivos secundários para defender Kursk. Ou seja, aquele número de tropas necessário para iniciar uma contestação russa, se ainda não foi alcançado, muito provavelmente será em breve, o que gera preocupação entre os ucranianos sobre uma possível contraofensiva russa na batalha por Kursk. Ao final do dia 30 de agosto, tanto os russos quanto os ucranianos reivindicavam avanços marginais na batalha por Kursk. Imagens geolocalizadas publicadas em 28 de agosto, mostrando as forças russas operando a leste de Korenevo, indicam que as forças ucranianas provavelmente se retiraram recentemente da área e que as forças russas recuperaram algumas posições perdidas. Fontes russas informaram que em 28 de agosto, as forças de Moscou repeliram tentativas ucranianas de cruzar a fronteira internacional perto de Zhuravlevka, no território russo de Belgorod, localizado ao sudoeste da cidade de Belgorod e ao norte da cidade de Kharkiv. Ainda assim, de acordo com os últimos relatórios de 30 de agosto, as forças ucranianas avançaram marginalmente ao norte de Sudza. Imagens geolocalizadas publicadas em 29 de agosto mostram que as forças ucranianas chegaram a Nizhnaya Parovaya, ao norte de Sudza, e avançaram para a parte noroeste do assentamento. Imagens geolocalizadas adicionais, publicadas em 30 de agosto, mostram que as forças russas provavelmente recapturaram Ulanok, a sudeste de Sudza, e o leste de Korenevo. As forças ucranianas continuaram atacando perto de Korenevo, conseguindo reivindicar avanços ao sul de Korenevo ao final de 30 de agosto. No contexto da incursão ucraniana em Kursk, a mobilização russa e os esforços para aumentar a força militar sem uma mobilização geral da população vêm mostrando resultados. Segundo relatórios, a incursão ucraniana na região de Kursk aumentou a disposição dos cidadãos russos em assinar contratos de serviço militar com o Ministério da Defesa russo. O Serviço de Imprensa do Distrito Militar do Sul da Rússia afirmou em 27 de agosto que o número de pessoas dispostas a assinar contratos de serviço militar na região de Rostov
aumentou em 20% após a incursão ucraniana e os recentes aumentos salariais para militares contratados na região de Rostov. O canal de oposição russo Verstka, citando evidências obtidas do gabinete do prefeito de Moscou, informou em 27 de agosto que o número de pessoas dispostas a assinar contratos de serviço militar na cidade de Moscou dobrou nas últimas semanas após a incursão ucraniana na região de Kursk, passando de 97 pessoas por dia, em média, para 213 pessoas por dia. A fonte de Verstka estimou que metade dos voluntários recentes de Moscou citou a incursão ucraniana como motivação para ingressar nas forças armadas russas. Como brinde para atrair a população russa para a guerra, as autoridades de Moscou estão oferecendo terras na Crimeia, ocupada a cidadãos russos em troca de serviço militar. A administração de ocupação da Crimeia anunciou em 27 de agosto que emitiria lotes de terra gratuitos na Crimeia, ocupada para cidadãos russos que assinassem um contrato de serviço militar com o Ministério da Defesa russo, independentemente de onde morassem. Anteriormente, esses incentivos eram oferecidos apenas a cidadãos russos que viviam na Crimeia. Muito provavelmente em represália pela incursão ucraniana em Kursk, os russos intensificaram sua campanha de bombardeios a alvos civis e infraestrutura vital na Ucrânia. Entre os dias 24 e 30 de agosto, os ataques aéreos não cessaram, e alvos em Kryvyi Rih, Kharkiv, Kupiansk, Kiev e muitas outras cidades foram destruídos após os ataques. Nos dias 29 e 30 de agosto, Kharkiv foi severamente castigada pela campanha de bombardeios aéreos russos. O número de feridos devido ao ataque aéreo russo em Kupiansk aumentou para 11, incluindo 2 policiais, informou o gabinete do procurador regional de Kharkiv. Segundo dados preliminares do Ministério Público, os russos atacaram a cidade com bombas FAB-500. Em 30 de agosto, a cidade de Kharkiv foi duramente atacada pelos russos. Prédios civis foram atingidos, levando a 4 pessoas perderem a vida e 28 ficarem feridas. Quase como uma manobra de retaliação das tropas de Kiev pelos ataques russos a alvos civis na Ucrânia durante a semana, os ucranianos levaram os ventos da guerra para a cidade de Belgorod ao final da noite. No último dia 30 de agosto, as imagens mostram a chegada do ataque ucraniano a uma rodovia movimentada de Belgorod. Segundo relatórios, 13 carros foram danificados perto do shopping. Além disso, como resultado de impactos diretos, casas, um carro e uma garagem pegaram fogo. Segundo cálculos dos bombeiros, 5 pessoas perderam a vida e 37 ficaram feridas. Não se sabe se havia alvos militares nessa direção ou se o ataque contra a cidade de Belgorod, em pleno o horário de movimento, foi em represália pelos ataques a civis na Ucrânia. Enfim, a troca de agressões entre as duas nações só aumenta. O Estado-Maior ucraniano informou em 29 de agosto que um caça F-16 ucraniano caiu recentemente enquanto se defendia contra um ataque russo de drones e mísseis em grande escala em 26 de agosto. A perda de equipamentos e aeronaves durante as operações de combate não é incomum e espera-se que a Ucrânia perca alguns dos equipamentos militares fornecidos pelo Ocidente durante o combate.
No entanto, qualquer perda entre a já limitada frota de F-16 fornecidos pelo Ocidente e seus pilotos treinados terá um impacto desproporcional na capacidade da Ucrânia de operar esses aviões no curto prazo, seja como parte de seu sistema de defesa aérea ou em operações de apoio ar-solo. Por fim, em Desna, perto de Kiev, foram encontradas substâncias venenosas fluindo da Federação Russa em direção ao território ucraniano. Neste contexto, os moradores das comunidades dos distritos de Brovsky e Vyshgorod, por onde o rio Desna flui, foram proibidos de nadar e pescar. Esse foi mais um Boletim Militar. Muito obrigado pela sua audiência e se você curtiu o conteúdo, deixa a tua curtida e fortalece nosso trabalho se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para ficar ligado no próximo Boletim de Guerra.